Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de Seja um Herói. Hoje eu me encontro com o Dr. Fernando Merlos e a doutora Priscila Carraro, os idealizadores desse projeto, e eu sou o Juliano Silva. E hoje a gente traz um assunto de suma importância, né? O cuidado com a higiene pessoal do idoso, né? Então, nesse podcast a gente vai trazer a importância de garantir a higiene pessoal do idoso de forma adequada. Quem cuida com carinho de outra pessoa? Herói Care ajuda a cuidar de você e da sua família. Sejam muito bem-vindos, doutor Fernando e doutora Priscila, e vamos lá. Doutor Fernando, assunto de extrema importância, né? Sim, sem dúvida nenhuma, assim, a gente vê muito no hospital o paciente saindo mais dependente, ainda mais nessa época agora de pós-Covid, que estão em reabilitação, acamados, e a família fala, tá, mas como eu vou dar banho? Dou banho no leito, dou banho no banheiro, dou banho no chuveiro, mas o paciente não quer. Então, assim, eu acho que isso daí é a realidade do dia a dia, nós vemos, né, isso daí é a realidade do dia a dia de muita gente. Então, a dificuldade em dar banho no leito, dificuldade em levar para o chuveiro, dificuldade em que o paciente aceite essa dependência aí e tem essas limitações, muitas vezes alguns crônicos. Então, nós temos que entender Sinto tudo muito. isso. Não posso fazer isso. A Siri resolveu falar com a gente no meio da gravação, gente. Isso é normal, acontece, tá? Tá tudo certo. Sem problema, fica tranquilo. Sabe uma coisa que eu acho Começando, que a gente precisa pensar e lembrar, assim? Porque às vezes a gente tem aquela linguagem técnica de dizer o seguinte, você sabe como é que vai fazer a higiene pessoal em casa, por exemplo? Só que, no que consiste a higiene pessoal, né? A gente pensa às vezes que é só no banho, por exemplo, mas tem tanta coisa, é escovar o dente, é pentear um cabelo, sabe? É passar, eu tô falando uma visão de mulher, né? Mas é verdade, é passar um hidratante, sabe? É ir ao banheiro, né? Às vezes, não vai usar fralda, mas, poxa, vocês têm... A gente já... se você parar e pensar, se eu vou ficar numa cama, vou ficar usando fralda, olha que coisa difícil isso para a pessoa, né? E às vezes a gente quer limitar aquilo pela facilidade e não consegue, não pensa por esse lado. aqui na minha aula de hoje, que eu vou dar daqui a pouco, eu estou trabalhando o banho, o vestuário, a higiene bucal, unha, barba e cabelos. Olha, e unha é importante. dos pés. É isso aí. O cuidado dos pés do idoso, sem dúvida nenhuma, é muito diferente, né? Porque é um pé mais duro, é um pé que precisa hidratar, é um pé que precisa cuidar, precisa fazer a unha, precisa tomar cuidado com dores, né? E aí a gente também tem, né, doutora Priscila, a questão dos cuidados que o doutor Fernando está trazendo, a questão esse cuidado deve ser diário, e ainda temos aquela situação, por exemplo, do quando o pé diabético, né? Que ele requer um cuidado a mais, né? Uma higiene a mais, né? Sim. Juliana, aproveitando que você já está no embalo, então, já que tu vai dar uma aula sobre isso, tu falou todos esses tópicos que você vai abordar, eu acho que a gente podia abordar um por um, porque quem está ouvindo provavelmente quer aprender como fazer em casa ou quer se organizar, né, de alguma forma. Então, fala de novo para nós quais são esses tópicos mesmo que você falou? Então, eu separei aqui o banho, né? O cuidado essencial com o banho, o vestuário, né? A importância do vestuário, a higiene bucal dos idosos, unhas, barba e cabelos, aí eu trago num tópico só, né? E cuidado com os pés. Beleza. Não, são 5 tópicos, então, gente, para a gente conseguir Eu acho que a gente né? tem que acrescentar um sexto tópico, que é uma grande dificuldade, que é a adaptação do ambiente. Então, para o banho, principalmente no banheiro, a gente tem que respeitar a autonomia do idoso. E se a gente tiver um banheiro adaptado ou da paciente dependente, né? Muitas vezes o paciente consegue fazer sozinho, consegue se organizar melhor. Então, vamos organizar em 6 tópicos. O banho, vestuário, a higiene bucal, unha, barba, cabelo. E adaptando o ambiente. Adaptação do ambiente. Ok. E os pés, né? Ótimo. Isso, e cuidado com os pés. Cuidado com os pés. Então, são 6 tópicos onde nós vamos abordar
um por um agora. Então, vamos lá, vamos Podemos começar com o tópico 1, né? O banho, né? E a importância dessa higiene, dessa limpeza durante o banho, né? Quando a gente vai tratar aqui o tema o banho, a gente vai abordar várias circunstâncias, né? Temperatura da água, né? O tipo de sabonete que eu vou estar utilizando nesse paciente, né? Se esse banho ele vai estar sendo, que é o que a gente chama como um termo técnico, né, de imersão, ou seja, debaixo do chuveiro, né? Ou se ele é um banho que vai estar no leito do paciente, o paciente ele vai ter que ficar deitado, né? Então, quais são os cuidados? E aí gera muitas dúvidas, né? Tanto para aquele familiar que está cuidando do seu ente querido, como bem para alguns profissionais, né? E eu acho que isso tem que estar muito atrelado e muito conciso, né, doutor Fernando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o banho a gente tem que separar em alguns momentos, né? O banho é um processo, se a gente for pensar assim. Então, como todo processo, ele tem que ser organizado como tal. Então, se a gente separar em 3 momentos, a gente consegue organizar melhor. O primeiro é a ida para o banheiro. Se for um banho de banheiro, Se for um banho no banheiro, né? Imersão. Em imersão ou, enfim, qualquer higiene no banheiro. O segundo, o banho propriamente dito. Então, a hora que você faz a higiene do paciente. E o terceiro, a saída e organização pós-banho, né? Então, acho que a gente tem que separar nesses 3 momentos para organizar e criar um protocolo. Então, Perfeito. a ida para o banheiro. Por que a ida para o banheiro é importante, na minha opinião? Porque não adianta eu pegar o paciente, arrancar a roupa dele e jogar ele embaixo do chuveiro se eu não tiver organizado tudo previamente. Você coloca o doente embaixo do chuveiro e fala, putz, lembrei que tem que pegar o sabonete. Lembrei que eu tenho que pegar as coisas de higiene que estão no outro quarto. Então, acho que a gente podia organizar a parte antes de ir para o banho propriamente dito. Né? Até porque a gente vai encontrar casos, né, doutora Priscila, que às vezes o paciente ele está debilitado, né, mas ele está indo para o banho no chuveiro, né, porque é até um estímulo para que esse paciente volte às atividades normais. E eu preciso estar ali, como o doutor Fernando fala, organizado. Então, o banho, ele literalmente ele é uma estratégia. Então, eu penso que eu tenho que dar banho no meu paciente, eu penso o que eu preciso para dar banho nesse paciente, quais são os produtos e materiais que eu vou precisar para estar acompanhando esse paciente, principalmente quando a gente fala, volta a reforçar, de um paciente que está se restabelecendo. Então, é aquele paciente que pode ter uma tontura inesperada, né? Então, é importante que esteja tudo à minha mão, né? Principalmente aí, né, doutora Priscila, os pacientes que a senhora já acompanhou durante esses anos aí de vivência médica, né? É importante a gente também lembrar, né, gente, que agora tá chegando, agora é o inverno, né? Tem que pensar se tá frio, se não tá, será que eu tenho que ligar o aquecedor? Será que eu tenho que fechar todas as janelas? Né? Lembrar que se a gente estiver falando do idoso, o idoso tem, de forma geral, a pele um pouquinho mais fina, tem um pouco mais de frio, né? A sensação térmica dele é diferente de uma pessoa mais jovem, então a gente tem que lembrar de tudo isso. É importante também a gente sempre falar com idosos e perguntar para a pessoa, né? Não, você tá com frio, você não tá com frio, né? E antes de tudo isso, eu acho que a gente sempre frisa, e é importante frisar de novo, é lembrar da autonomia, né? Então, assim, perguntar, vamos tomar um banho agora? Ah, não quero agora, tá? Que horas você quer tomar banho? Vamos organizar isso para um horário que seja viável para a pessoa também, né? Um horário que, digamos que antes dela ficar acamada, ela era acostumada a tomar banho de manhã e à noite. E agora você chega no meio da tarde, depois do almoço, você só vai dar banho nela? Às vezes não é aquilo que ela quer, não é o costume dela. Então a gente tem que também tentar resgatar isso, né? Tentar adaptar a rotina mais próximo do que era antes para ela, né? Perfeito, até porque a gente já conversou entre nós três, né, doutor Fernando e doutora Priscila, essa questão de saber escutar o paciente, né, e não entrar com uma ação meio que ditatória, né. Claro que a gente sabe que dentro do ambiente hospitalar a gente vai ter que se adequar às normativas e a rotina hospitalar é uma coisa, né, mas principalmente quando eu estou acompanhando o paciente na sua casa, essa escuta ativa, acho que ela é muito benéfica. Acho não, tenho certeza que ela é benéfica, né? É realmente de ter
essa escuta que seja efetiva, né, para o paciente. Já que quando eu estou falando num banho, eu estou falando de uma boa saúde física, uma boa saúde emocional, uma boa aparência, uma autoconfiança que vai estar sendo trabalhado tudo internamente nesse paciente, né? Sim. Sabe uma outra coisa que é importante ser falada também, falando sobre essa situação de autonomia e tudo mais? Se o paciente é um paciente que tem cognição para isso, perguntar para ele, será que ele sente mal de você dar banho para ele, nele, por exemplo? Então, digamos, é uma mulher que vai dar banho no homem. Como é isso para ela, para ele, aliás? Perguntar isso para ele, né? Abordar isso. E, assim, é uma coisa que às vezes pode até parecer bobeira falar isso, mas não se deve fazer brincadeiras em relação a isso, né? Não ficar olhando para o corpo da pessoa. É uma coisa que parece que é até agressivo falar isso, mas na verdade não é. Né? Evitar olhar para a parte íntima, realmente só olhar se precisar, colocar a mão para fazer uma higiene, né? E evitar brincadeiras, principalmente sem graça. Então, eu acho que o idoso, ele tem, e a pessoa que precisa de um cuidado, por mais que ela tenha algum grau de demência ou de déficit cognitivo, ela precisa ser respeitada. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa e respeitar a pessoa, né? Exatamente. E às vezes, assim, ela vai se sentir mais confortável de tomar banho com o seu familiar do lado, né? Ou digamos que uma mulher idosa, ela vai se sentir mais confortável se a outra pessoa que der banho, enfim, tem algum vínculo familiar com ela. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração. Não tratar aquela pessoa como um saco de batata, assim, digamos assim. Até feio falar, mas é verdade, né? Bota para um lado, bota para o outro, faz a hora que eu quero. Não é assim, né? Inclusive até separei uns tópicos aqui, que estabeleça um horário favorável, que a doutora Priscila mencionou, né? Então é de suma importância. Usar luvas em casos específicos ou de forma geral. Aquilo que a gente está falando aqui, doutor Fernando, doutora Priscila, seja agradável durante o banho, né? Que esse banho não se torne uma coisa reprimida para esse paciente, que ele se sinta muito envergonhado, etc., né? Afastar todos os objetos que possam trazer ou causar algum acidente, respeitar a vontade desse paciente, então a conversa que a gente já havia mencionado aqui, né? Usar de movimentos suaves e delicados durante o banho, e aqui eu faço até um adendo, né? Então, por exemplo, é um paciente que ele consegue ter os movimentos, as partes íntimas, deixa ele lavar, né? Deixa ele se saboar, deixa ele ter essa privacidade. Eu acho que é muito importante. Respeitar a autonomia dele, né? Exatamente, porque isso serve até de estímulo para uma reabilitação, né, desse processo que ele está vivenciando, né? E aquilo que o doutor Fernando havia mencionado lá no início da nossa fala, que é adaptar o banheiro, onde a gente está buscando uma segurança efetiva desse paciente, né? Então, vamos pegar esse adaptar o banheiro, eu acho que é um tópico interessante, porque, assim, a primeira coisa que, quando você fala para adaptar o banheiro, que a gente conversa com os pacientes, eles falam, é colocar barra. Mas, assim, não é só colocar barra. A gente tem outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente pensar em fratura de fêmur em idoso ou paciente com alguma dificuldade de deambulação, a grande maioria é ou no tapete do quarto ou no tapete do banheiro. Então, vamos tirar esses tapetes, vamos tomar cuidado com o chão liso. Então, a gente tem que ver tudo isso, sabe? Tem que ser um chão antiderrapante, onde o piso, por mais que mole, não escorregue. Tem que ser sem tapete, principalmente aqueles tapetes que escorregam, que a gente compra aí na esquina, que infelizmente não servem para nada. Que as bordas levantam e é bem onde encaixa o pé e o idoso cai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, se a gente for elencar coisas que precisam ser feitas, eu acredito que tapete antiderrapante, se for colocar tapete, aqueles que grudam no chão, de borracha mesmo, emborrachados, barras, né? E no banheiro, dentro do banho, se o idoso não conseguir ficar o tempo inteiro em pé, tomar cuidado com cadeiras de plástico. Eu acho que são as 3 coisas ali que a gente tem que tomar foco, então, no banheiro, sabe? Cadeiras de pernas mais rígidas que não estourem, não caiam, não escorreguem. E às vezes a sensação que a gente tem, não, mas a pessoa que eu cuido, ele fica de pé, ele deambula, ele vai do sofá para a cama, enfim. Só que pensa o tempo que uma pessoa precisa para tomar banho, o tempo que ela tem que ficar de pé continuamente, né? Então, o fato dela deambular não é suficiente para fazer com que não precise de uma cadeira.
Então, isso tem que ser pensado, né? Sim. E às vezes só a barra na parede, ele apoia e aguenta mais tempo em pé, o que permite com que ele tome um banho, que ele se sinta confortável, que ele não se sinta tão ruim por precisar sentar, por não se aguentar, né? Sim. Eu colocaria um quarto item, doutor Fernando, se o senhor me permite, que é uma coisa que eu tenho muita preocupação, que são os box de vidro, né? De vidro temperado, porque agora eu fiz um raciocínio aqui rápido, que eu imaginei dando um banho no paciente, esqueci algum material, saí correndo para ir no quarto, o paciente teve um mal, né? Se sentiu mal, escorrega, bate a cabeça no vidro temperado, pode estilhaçar, então eu particularmente não gosto muito quando eu estou cuidando de paciente mais idoso que tem um box de vidro, porque pode gerar acidente. Primeiro que o box sempre normalmente tem aquele degrauzinho, né? Isso já pode gerar um processo aí de não trazer segurança para esse paciente, né? Sim. E a adaptação a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí você precisa adaptar um lugar. Você vai lá na loja, conversa com o rapaz da loja e fala, olha, eu preciso adaptar meu banheiro. O cara te vende a alma, né? Fala, ó, você precisa de tudo isso daqui, ó. Kit adaptação. E aí, chega lá e o idoso não precisava, a barra tinha que ser diferente, a cadeira, não sei o que, tinha que ser diferente. Então, a gente tem que avaliar o paciente, ver o que ele precisa e aí trabalhar em cima disso. Acho que é um outro ponto interessante, né? Porque quantos banheiros aí vocês já não viram? Eu incluiria também, doutor, que a sua fala está perfeita, avaliar o local desse banho, né? Se ele é um banheiro pequeno, se ele é um banheiro que é um banheiro grande, que tem espaço, né? Que, por exemplo, é um banheiro que eu consigo entrar com uma cadeira de roda até o início do chuveiro. Então, isso também eu acho que é interessante, essa avaliação, porque cada caso vai ser um caso, né? Sim. Então, é muito importante para gerar segurança no banho. Cada casa é um caso, né? Cada caso é um caso. Isso daí é muito boa. Vou até anotar. Foi boa. Muito boa. Olha, eu acho que a gente Do banho, organizou acho que é muito bem. Então, vamos só dar uma repassada rápida, então. A higiene pessoal, a parte do banho, a gente tem que adaptar o ambiente, preparar antes do banho, fazer o banho propriamente dito, respeitando a autonomia do paciente, deixando com que ele faça tudo o que ele conseguir fazer e até estimulando para que ele faça mais. E a saída do banho, tomar cuidado com frentes frias, com a parte de secar, com chão escorregadio e tudo mais. Agora, eu queria fazer um desafio ao Juliano. Ai, Jesus. Bora lá, doutor. É o seguinte, você tem essa aula pronta e o desafio é, vamos conseguir fornecer um material com checklist organizadinho, bonitinho para o pessoal que está assistindo a gente? Bora lá. Então é o seguinte, ó, quem mandar aqui embaixo, então aqui no vídeo do YouTube, quem se inscrever, quem deixar o seu like, vai levar um checklist organizado pelo nosso querido Juliano Silva. Certo? Então, deixe suas dúvidas, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o Juliano vai dar para vocês. Deixa o e-mail, manda o e-mail para a gente, não precisa deixar aqui embaixo, pode mandar no privado e você vai receber o seu e-bookzinho de organização da higiene pessoal. É isso, né? É isso aí, bora lá. Tá ótimo. Bom. Vamos Muito falar obrigado. do vestuário agora? Vamos falar do vestuário. O vestuário que eu acho que é um outro ponto bem importante, né? Já que é o modo como esse idoso, esse paciente, a gente vai conseguir garantir maior conforto, né? Após um banho, né? Então, o tipo de roupa, o tipo de tecido, se a gente está por exemplo, agora na estação do ano que a gente está para a região sul aqui, já é mais frio, né? Então, o tipo de roupa que eu vou estar usando nesse paciente, já sabendo que o idoso ele vai ter uma diferença de temperatura, como a criança tem, né? Então, eu tenho que estar atento a essas coisas, né, doutora Priscila? Sim, exatamente. E de novo, né, gente? Tentar respeitar a autonomia e perguntar que roupa que você quer colocar, né?
Outras coisas relacionadas a vestuário também, por exemplo, rotina de mulher sempre depois de sair do banho. É passar uma maquiagem, passar um batom, é pentear o cabelo, é botar um enfeite no cabelo, colocar um brinco. São coisas que talvez para nós pareçam, supérfluo, né? Mas na verdade, talvez para aquela pessoa seja o suficiente para que o dia dela seja bom. Então, é importante perguntar isso para aquela pessoa, né? Às vezes, é um cuidador homem que não tem muito esse feeling, vai botar uma blusa amarela com uma calça azul, entendeu? A pessoa vai ficar se sentir incomodada, é verdade, gente, é sério. Não, mas é importante, até pegando a fala da doutora Priscila, eu botei, nesse quesito vestiário, eu botei 3 tópicos que para mim são importantes, né? Que é usar roupas mais largas, que a gente visa otimizar, melhorar a mobilidade desse paciente, então nada muito justo, né, ao corpo, respeitar aquilo que a doutora Priscila falou, as preferências desse idoso, né, principalmente garantindo a autoestima, então que ele esteja numa veste, numa roupa que ele vai se sentir confortável, é isso que a doutora Priscila estava falando agora, e as roupas devem estar sempre limpas e com cheiro agradável, que isso também vai trazer um bem-estar para esse paciente. Sabe uma coisa que é importante, que a gente esquece, que tu falou cheiro agradável, eu lembrei, desodorante, né? Exatamente. Isso é bem importante passar, e respeitar o desodorante que ele gosta, porque eu vou te falar que eu sou bem chato com isso, viu? Eu só consigo usar um e olhe lá. Quando você precisar, eu vou saber qual que você gosta, tá, amor? Mas olha, a Priscila tem uma história muito interessante disso daí, de uma senhora que ela acompanha, que eu acho que vale a pena ela contar aqui pra gente. Não, é uma senhora que eu já até falei para vocês, acho que uma vez que ela é bem vaidosa, tudo, e ela tinha ficado muito triste e tal, porque ela, enfim, não tava bom para ela, não tava comendo direito, tava ruim, enfim. E o filho me pediu para ela vê-la, porque a suspeita que tivesse alguma infecção, alguma coisa, enfim. Eu cheguei lá, sentei, fiquei conversando com ela, e eu entendi que o problema dela, na verdade, é porque ela estava perdendo a vaidade dela. Esse era o sentimento dela. Porque as pessoas iam lá, cuidavam dela, mas ela estava sentindo que o cabelo dela estava do mesmo jeito, a maquiagem, como ela gostava de fazer, não estava como era sempre. Por quê? Porque tinha acabado a maquiagem dela e ela tinha pedido para o filho, e o filho não deu bola. E aquilo estava deixando ela deprimida, então ela não queria mais comer, porque ela já não via graça, sabe? Aquilo para ela era muito importante, era um ritual que ela fazia todos os dias, passar o batonzinho dela, que tinha uma marquinha específica que ela gostava, sabe? Então, para vocês verem a importância da gente respeitar essa autonomia, né, da pessoa e ouvir o que a pessoa fala. Porque às vezes a gente acha, não, é supérfluo, mas às vezes é supérfluo para você, para a pessoa não é supérfluo, né? Uma pessoa que se produziu a vida inteira, né? Como é que vai ficar agora jogado numa cama e achando que não tem mais sentido para a vida? Eu acho que a fala da doutora Priscila e do doutor Fernando estão perfeitos, porque, inclusive, numa aula recente que eu ministrei, eu abordo muito sobre isso, dessa coisa de respeitar a história desse idoso, né? Então, por exemplo, se ele foi um médico, se ele foi um policial militar, ele tem histórias para contar, né? E não simplesmente ir não vou dar muita atenção, não vou prestar atenção, porque faz parte disso, de tudo que a gente está falando, porque não adianta o paciente estar com um banho perfeito, estar com uma veste boa, mas eu esquecer de outros detalhes. Cuidar de um paciente, principalmente idoso, ele é bem amplo, ele é bem complexo, no sentido de que eu tenho que olhar ele como um todo, né? Sim. E é bem o que você falou, respeitar a história do paciente. Então, assim, o vestuário, eu acho que a gente resume em respeitar a história do paciente. É verdade, é isso mesmo. E deixar ele vestir o que ele quiser. Se ele quiser vestir a minha bermuda marrom com a minha camiseta verde, entendeu, Priscila? Pode respeitar. Tá bom. Eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa aqui da Grande Florianópolis, que ela já tem os seus quase 70 anos, uma pessoa ativa, e ela gosta de rosa. Então, o carro dela é rosa, o cabelo é rosa, ela gosta de se vestir de rosa, e ela se sente o máximo. E eu acho que é isso mesmo, a pessoa tem que se sentir bem. E isso traz uma autoestima para ela. Ela falou para mim, Juliana, eu me sinto muito bem quando eu faço aquilo que eu quero, né? Que eu escolho o que eu quero. Eu acho que é isso. Inclusive, o carro dela no farol tem os cílios rosas. Né? Que demais. Essa é boa. Que demais. Muito boa.
Bom, terceiro Vamos tópico, então, higiene Oi? bucal. Higiene bucal, Bora então, lá. agora. Bora. A Conta higiene bucal, eu começo aqui a fala passando a bola para o doutor Fernando, que a gente vê muito isso, doutor Fernando, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Nós vemos muito isso, o paciente que ele não foi cuidado da higiene bucal, gerando o processo de bactéria, né, aquela famosa que está ligada ao coração, que são complicações que às vezes acontecem na UTI. Estou Sim. certo ou estou errado? Não, tá certíssimo, assim, uma coisa muito interessante hoje em dia em UTI, né? Eu falo que eu sou velho, né? Eu tenho 17 anos ali de UTI. E antigamente a gente não valorizava tanto a higiene bucal dentro da UTI. Hoje em dia é praticamente obrigatório higiene bucal, no mínimo 3 vezes ao dia. A gente via muita infecção em boca porque não se fazia higiene bucal. O paciente entubado, com tubo na boca, sabe? A gente não limpava direito, não limpava a língua do paciente, formava crosta, e hoje em dia, assim, é praticamente obrigatório. E mudou a realidade de infecção de vias aéreas. Isso daí diminui, inclusive, pneumonia, para você ter ideia. Então, faz toda a diferença, né? E sabe uma coisa que também que a gente tem que frisar? Tem pacientes que são idosos, acamados, que comem por gastrostomia, né? Porque é aquele caninho dentro da barriga, por exemplo, e não conseguem comer pela boca. E às vezes a pessoa tem a noção, não, mas ele não come pela boca, então não precisa escovar os dentes, né? Porque só escova os dentes porque, na verdade, eu como. Isso está errado. Né? Então, a pessoa, se ela tem que ter higiene bucal, independente de comer pela boca ou não. Não importa a forma como ela está se alimentando, não importa se ela está acordada, ou se ela é uma pessoa que não tem muita interação com o ambiente, isso é muito importante para ela, porque gera um odor ruim, né? Pode dar gengivite, que é aquela inflamação na gengiva que dói, que incomoda. E aí o idoso que já tem dificuldade de se alimentar adequadamente, já desnutre, já é malnutrido, se tiver com gengivite, se tiver com lesões na boca, aí que vai desnutrir mais ainda, né? Aí que vai perder massa muscular, aí que vai ficar mais dependente, mais depressivo. Sabe uma outra coisa também que é bem importante, gente? Tirar as próteses, né? A famosa dentadura. Olha, assim, meu Deus, a quantidade de pacientes que eu já peguei que tratam infecção por fungo, né? Sapinho, que é comumente chamado de sapinho, e daí eu vou olhar a boca, não tem nada. Quando eu tiro a placa, tá cheio de sapinho aqui na região do pálio, sabe? A placa tá toda suja, porque assim, às vezes o idoso também não consegue fazer essa limpeza sozinho, por exemplo, né? E daí a pessoa vai fazer higiene bucal, escova em cima da dentadura e esquece de tirar a dentadura para limpar. Então parece básico, mas não é, gente. Tá? Acaba depositando restos de alimentos por debaixo, né, da dentadura. E eu sempre falo isso também para os meus alunos, e quando eu estou com um paciente, justamente isso, né? A higiene oral, ela não é só uma questão de bem-estar, de ter um hálito bom, é uma questão, como o doutor Fernando falou, de reduzir o risco de infecção e melhorar a estrutura, mas eu acho que, é fato que a higiene oral ela vai trazer benefícios para a saúde de forma geral. Né? Então, eu separei os tópicos aqui para colar. A escovação diária sempre após as refeições, isso é de suma importância. Remover as próteses, fazer a higienização das próteses. Enquanto o paciente está sem a prótese, fazer a higienização de gengiva, parede da boca, língua, né? Porque às vezes fica aquela língua cheia de crosta, é importante fazer essa higiene. Aplicação de flúor, quando há indicação, né? E o paciente não tem intolerância. Hoje tem flúor aí sem álcool, que dá para ser usado. E fazer o acompanhamento com o dentista, né, doutor Fernando, doutora Fernanda? Sim, sem dúvida nenhuma. Ir num profissional, ser avaliado, ver se tem algum cuidado a mais. Isso daí faz muita diferença. Exatamente. E aí a gente consegue uma qualidade de vida para esse paciente, uma diminuição de riscos de infecção, né? E o bem-estar para esse paciente, né? Sem dúvida. Mas a doutora Priscila falou uma coisa que é verdade, né? Às vezes não, mas a boca eu não vou limpar, sabe? É por último, né? No checklist. Ou se come, não, eu dei um copinho com água, ele fez um bochecho, está tudo certo, né?
tem que ser feita uma higiene efetiva. E realmente é algo para se atentar muito nesse quesito. É isso aí. Higiene bucal? Muito bom. Olha, muito bem organizado e acho que se o pessoal seguir essa organização que a gente fez ali, eles vão ter um ótimo cuidado. Tem mais uma coisa para falar. Barba, cabelo e bigode? As unhas, barbas e cabelos, né? Tem um fator bem preponderante que eu coloco, que até recentemente chegou um paciente para mim avaliar em domicílio, e o paciente está com a barba, né? Porque acabou vindo Covid, ele reside numa casa de repouso e não tá conseguindo, o filho não está conseguindo tirá-lo para ir para o barbeiro. Mas é aquela questão que, às vezes, há necessidade de levar o barbeiro, né, até a casa de repouso para fazer, porque tu não consegue ver o rosto desse paciente, né? Ele acaba se sentindo mal. E ele diz assim, Juliana, eu estou um pouco assim sem graça, porque, né? Então, não é só a questão da estética, é a questão que eu sempre falo. O idoso, por si só, ele já está chegando num processo que ele olha para frente e ele não consegue ver muito à frente. E ele já está se entregando muitas vezes para a vida sem ter, não é sem motivo, mas sem se cuidar para isso. E o grande lance aí que eu coloco sempre é o psicológico desse paciente. Esse psicológico desse paciente, ele cada vez vai estar mais rebaixado, ele vai estar mais desmotivado, ele vai estar com a autoestima lá embaixo, né? Por si só, pelo fato do processo de envelhecimento, que ele fica se perguntando até quando ele vai viver, né? Ele fica, às vezes, antecipando uma situação, né? E quando eu consigo trazer uma qualidade de vida para um cabelo cortado, uma barba bem asseada, as unhas curtas, eu não estou só olhando o lado de saúde de forma geral, mas eu estou olhando o lado a motivação, né, da automotivação, né? Então, para mim, isso é muito importante. Eu quero contar 2 histórias para vocês, relacionada a isso que tu falou de barba, de 2 pacientes diferentes. Um deles era um paciente que eu cuidei na época que eu estava em Floripa, que ele tinha tido um AVC, ficou bastante tempo desacordado, tudo mais, e ele tinha um bigode, que ele tinha 359 anos, aquele bigode. Eu lembro desse daí. E daí, assim, infelizmente, qual que é o costume normal nosso no hospital? A gente despe o paciente de barba, de pelos, o que é possível ser feito, porque ajuda na higienização, tudo mais, na fixação, né, de tubos, aquela coisa toda. E tinha sido tirado aquele bigode dele lá na UTI, há 300 anos atrás, já estava no quarto e tudo mais. Eu sei que quando ele acordou, que assim, era até um paciente que ninguém acreditava que ele iria acordar, e ele acordou no final das contas. A primeira coisa que ele perguntou foi, cadê meu bigode? Ele pegou assim e disse, cadê meu bigode? E a gente tinha tirado o bigode dele. Então, vocês vejam a importância da gente tentar, evidentemente, às vezes não vai dar, mas tentar preservar essa identidade dessa pessoa, né? E um outro caso foi um paciente que eu atendi na UTI, que ele era Papai Noel. Ele passava o ano inteiro cuidando da barba dele para o Natal. Se não me engano, foi em novembro, uma coisa Outubro. assim. Foi mais ou menos por ali, né? Outubro para novembro. E daí ele foi para UTI por um problema pulmonar e tudo mais. Qual é a nossa tendência? Raspa tudo, porque afinal de contas tinha que fixar o tubo na boca, aquela coisa toda. E daí chegou para não, mas ele é Papai Noel e ele vai fazer um Natal agora final do ano, não dá para tirar a barba dele. E aí, como é que fica, gente? Né? Então, assim, é o contrário do que tu falou, né? Que o teu paciente era um paciente que estava com barbão, mas e ele era o Papai Noel dos principais shoppings da cidade. Era um querido, uma figuraça. Então, a gente tem que tentar respeitar isso também, né? Vocês viram que hoje eu estou falando sobre respeitar a autonomia do paciente, mas também tentar respeitar isso, né? Sim. Assim, eu acho que tem que respeitar outras coisas também. Por exemplo, é importante cuidar de quem não tem barba. Por exemplo, vai fazer a barba. O que você vai usar? Qual material? Esse cara tem alergia, não tem alergia, entendeu? Eu, por exemplo, se eu uso, dependendo da Gillette, eu fico coçando uma semana meu rosto. Sabe? Se eu deixo minha barba crescer, quando começa, tipo, 5, 6 dias ali, uma semana, também já fica coçando demais. Então, qual é o momento? Qual é aonde você vai fazer? Não precisa fazer todo dia, óbvio, mas vai deixar crescer até quando? Vai fazer quando? Então, você tem que também tomar esses cuidados. Produtos que você vai usar, como que você vai fazer. Então, são esses cuidados que também tem que ser, né, ajustados.
Perfeito. Eu trago um outro ponto aqui também de unhas, barba e cabelo, que é a situação de a unha, né? A unha não é só questão da estética. Quanto mais eu mantenho uma unha grande nesse paciente, esse paciente ele pode se coçar, ele é um paciente idoso, ele já tem a pele fragilizada, a estrutura de colágeno da pele dele já não é a mesma de que 20 a 30 anos atrás, então conforme ele vai se coçando, ele vai criando machucados e arranhões, que isso também pode ser prejudicial. Por isso a importância de manter as unhas aparadas, cuidadas. Claro que aquilo que eu pego sempre o gancho dos grandes mestres que estão aqui, que é a doutora Priscila e o doutor Fernando, que é respeitar essa individualidade desse paciente, né? Então, eu preciso estar atento a isso, porque muitas pessoas querem tratar os idosos como agora ele tem que fazer exatamente o que eu estou falando, mas ele está ali, ele tem o discernimento ainda, ele consegue tomar decisões, eu tenho que ajudar a ele tomar decisões em conjunto, mas eu tenho que respeitar a voz dele, né? Então, isso é bem importante. Sabe uma outra coisa que às vezes a gente né, que é importante para quem está ouvindo e que cuida de um idoso ter essa autoconsciência. Uma coisa que eu já vi bastante acontecer a gente acaba às vezes infantilizando o idoso, certo? O que é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Então, o que eu já vi acontecer? Mulher com cabelo comprido, que está internada em UTI ou que não, ou mesmo em quarto, né, enfermaria, que é cuidado por alguém, e são feitos penteados infantis, então feito Maria Chiquinha, feito não sei o quê. A pessoa que faz com a maior da boa intenção, né? Quer deixar o cabelo arrumado, bonito. Mas será que aquela pessoa ia se sentir bem com aquilo? Né? Eu tô falando isso porque, para quem está ouvindo e é cuidador, pensar dessa forma. Olha com esse outro olhar, né? Não infantilizar, sabe? E no cabelo a gente tem que tomar muito cuidado com um banho muito quente, sabe? Primeiro que não precisa usar shampoo todo dia, né? Isso daí é a primeira coisa. E água muito quente, às vezes faz alguma lesão pela pele sensível ali no couro cabeludo, então a gente tem que observar se existe algum tipo de lesão, alguma coisa também. Então, acho que isso daí também finaliza ali a parte de unha, barba e cabelo. Sim. Certo? Perfeito. Uma outra coisa que é importante falar sobre o banho, que eu não sei se chega nessa parte, é sobre secar bem entre os dedos, por causa de micose. A gente vai falar dos pés. É verdade, tá bom. Tá certo, desculpa. Me adiantei. Então, agora, acho que para finalizar, adiantou não, o maior problema dos pés é fungo, principalmente no idoso, e nós temos que fazer o quê? Secar bem entre os dedos. Aproveita essa hora, pega aquele vozinho, pega seu vô, pega sua mãe, faz um carinhozinho, massageia os pés, passa um cremezinho hidratante neutro, aí o Juliano pode falar melhor do que ninguém, lá da Dermos. Então, eu sempre, quando eu entro em assuntos dos pés, eu sempre conto uma história que a gente na área, nós da saúde, a gente vai, dá para escrever livros, né, doutor e doutora Priscila? A gente vai conhecendo causos, como diz o Manezinho. E eu tive uma situação que eu trabalhava numa UTI durante o dia e fui convidado para fazer um plantão particular à noite dentro do hospital com um paciente particular. Pois bem, aceitei o plantão, saí do plantão da UTI, fui para o quarto do paciente e acompanhei o paciente. Chegou lá, o paciente não queria assistir televisão e eu respeitei o paciente, então eu não liguei televisão porque eu estava ali para cuidar dele. E ele estava bem, ele só queria um acompanhante. E chegou um momento que eu estava sentado na poltrona, olhei os pezinhos dele assim para fora da cama, assim, né, bem no limiar da cama, e disse assim... Levantei, peguei um cremezinho que estava no lado da cama dele e comecei a fazer a massagem nos dois pés dele. Aí logo ele dormiu, perfeito, eu fiquei ali acompanhando ele. Terminou outro dia, voltei para o plantão na UTI, que eu estava de plantão no dia seguinte na UTI. Daqui a pouco chega o enfermeiro, que havia me chamado para fazer o plantão, e a esposa, mas eu não sabia que era esposa, e abriram a porta da UTI e o enfermeiro disse assim, é esse? Aí ela assim, é esse. Eu disse, meu Deus. Vão te matar. Não. E aí o enfermeiro disse assim, Juliano, faz favor, me acompanha. E eu saí nos corredores do hospital e ninguém falava nada. Assim, meu Deus do céu. Resumindo, cheguei no quarto do paciente, a esposa olhou para o paciente e disse assim, é ele? Aí o paciente disse, é. Aí ela virou para mim e disse assim, Juliano, ele quer que você cuide dele todas as noites, porque ele disse que você fez massagem nos pés dele. Então, para mim, isso me marcou, porque essa questão de a gente fazer realmente
o paciente se sentir confortável, né? E eu não tá ali só para quando ele me chama ou uma necessidade dele. E uma simples massagem nos pés, né? Ele gerou um conforto. Mas, assim, quando a gente traz os cuidados com os pés, é aquilo que a doutora Priscila falou e o doutor Fernando, é impedir as infecções, os fungos, né? O secar entre os dedos, secar bem o pé. Normalmente, a tendência do paciente idoso é ele ter um pé que a gente chama aí mais cascudo, com muitos ressecamentos, né? E isso, se é um paciente diabético, isso é favorável para abrir a pele ali e começar o processo de infecção, né? Exatamente. Então, o ideal é sempre usar um produto adequado para os pés, principalmente para estimular essa circulação dos pés, né? Então, no tópico da minha aula de hoje, eu separei impedir as infecções, estimular a circulação periférica, né? E remover resíduos existentes, principalmente para controlar o odor, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar e falar da unha dos pés, sabe? Sim, a gente às vezes quer cortar e quer cortar na raiz. Não, né? Cortar, refazer as bordinhas mais redondas, ou como o paciente gostar, se for mulher, pintar, esmalte, e não cortar lá na raiz da pele, porque vai machucar e vai ficar com dor, vai impedir o idoso de andar, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Uma outra coisa que é importante falar, que não é bem do pé, das pernas, né? As duas principais fontes para você ter erisipela, zipra, celulite na perna, enfim, cada um chama como quiser, mas que é uma coisa muito comum de acontecer Infecção, em paciente né? idoso, né? Infecção de pele, que dá aquela inchaço importante, enfim. Pele que está ressecada, então geralmente a pele do tornozelo que está ressecada, e micose entre as unhas, né? Desculpa, entre os dedos. Então, assim, sempre passar esse creme que você está passando ali no pé, passa também mais para cima, para deixar a pele bem hidratada, né? Não é fazendo propaganda, mas eu sempre indico o Regener Gel. E ajuda na circulação também essa massagem, né? A gente tem que lembrar isso, né? A doutora está fazendo o merchan, obrigado, doutora, que é do Regenere, e até, inclusive, pegando todos esses cuidados que a gente está falando, né? Importante salientar, né, doutor e doutora, o cuidado na escolha, principalmente, que cabe para os pés aqui e para o corpo todo, né? Evitar o sabonete em barra, porque ele tem um pH elevado, e a pele do paciente idoso já é mais fragilizada, né? Então, e aí acaba ficando resíduo disso, né? Então, é importante, e principalmente, não utilizar qualquer produto na pele, né? Principalmente aquele que tem muito cheirinho, aquele neutro, creme. né? Focar no neutro para o idoso é a melhor ferramenta. Né? Exatamente, doutor, é isso aí. Tá bom, gente, eu acho que a gente fez um podcast. Fizemos um apanhado ali, então vamos só finalizar. A gente reviu hoje. Higiene pessoal, começamos no banho, passamos pelo vestuário, fomos para vestimenta, unha, barba, cabelo, fomos para a adaptação dos banheiros e fechamos falando dos pés. Eu acho que ficou ótimo, está excelente, e ainda quem se inscrever no canal, quem deixar o seu like e quem pedir e solicitar vai ganhar o material do Juliano, checklist de como organizar para o banho de pacientes que tomam banho no chuveiro e pacientes acamados. Ó, aumentei ainda o seu checklist. Show de bola, fazendo vamos milagre lá com o santo dos outros, né? Mas tudo bem. Mas bora lá, vamos lá. Vamos lá cuidar bem dos pacientes. Esse é o projeto Herói nasceu para isso, né? Exatamente. Então inscreva-se no canal e seja um herói também. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, amor da minha vida. Beijo. Hoje nós temos alguém especial aqui participando, dormindo aqui ó. dando uma cochiladinha aqui bem gostosa. Dá para ver? Também participou aqui. E é isso aí, assim a gente segue. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado, doutor Fernando, doutora Priscila, e até o próximo podcast. Até mais, valeu. Viu? Tchau. Tchau, valeu. Herói Care ajuda a cuidar de você e da sua família.